O que você falaria hoje da gestão pública que está acontecendo no município, tá? Comparado com a sua gestão? Ô Igor, eu digo assim, e depois que ela faleceu, eu me lembro que cheguei eu criança ali com 9 anos, mas me lembro da cena, uns 7, 10 dias depois, chegou um dos padrinhos lá e meu pai no cantinho assim da cozinha, no fogão de lenha, com mão no queixo. Aí alguém falou assim: Ercílio, é complicado, né, Ercílio? Tu não vai dar conta. Meu pai se chama Ercílio, chamava, né? Você não vai dar conta dessa situação aí não, 9 filhos dentro de casa e tal, cada padrinho vai levar seu afilhado daqui. Aí ele, rapaz, com aquela sabedoria, né, uma pessoa simples, pouco estudo, mas ele falou assim: ó, minha gente, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, mas daqui de casa ninguém vai levar ninguém. Então, essa cena eu tenho ela bem presente até hoje, né? Toda vez que eu falo, eu me emociono, porque eu sei que não é uma história só nossa, é a história de muitas famílias, do passado, de famílias grandes. Uma família de 10 filhos, como meu pai teve, que começou a ter filho em 1950, foi parar em 1975, né? 25 anos tendo filhos, é normal que tivesse 8, 10 filhos, né? Então, isso é uma coisa que marcou muito também. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então, qualquer pessoa que você vê fazendo sucesso, pode saber que tem muito trabalho ali. Seja qual for a profissão. Às vezes, por exemplo, a profissão que mais a gente evidencia hoje é o futebol e o artista. Vai ver o camarada do futebol como é que começou. Lá com uns 8, 10 aninhos, já tinha um peneira, o pai se esforçando. O artista, a mesma coisa, né? Tem uma história aí de uma dupla sertaneja que o pai ia pro celular, pro telefone, pro orelhão, ligar para pedir música dos filhos. Então, foi um sucesso conjunto, né? O trabalho dos jovens, da dupla e do pai ali. Então, isso foi realmente algo que sempre esteve à minha frente, até pela dificuldade do dia a dia, como a gente falou aqui, um pouco do histórico. E aí, esse é o segredo, é você trabalhar bastante. Trabalha porque o resultado vai vir, vai ser bom, vai ser positivo. Não tem nada que impeça um trabalhador de vencer. Tá? Isso é para todo mundo, para qualquer profissão que seja. Quem trabalha, vence com certeza. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o Da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Nós temos também o Chalé das Tocas. Você que pensa em se hospedar na região serrana, não deixe de conferir o Chalé das Tocas, com uma vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas. Júnior, obrigado, meu amigo. A melhor pizza delivery da cidade. Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de conexão, apoio e informação. Família, eu sou o Igor Bulhões e hoje nós estamos com um convidado mais do que especial. E lembrando a todos aqueles que nos acompanham aqui no Voz da Cidade, família, você que gosta de ouvir o nosso papo, curte, comenta e compartilha, hein, galera? E vamos lá que esse papo de hoje tá imperdível, família. Família, nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Gilberto Esteves. Gilberto, seja bem-vindo ao Voz da Cidade Podcast. É um prazer imenso estar recebendo você aqui hoje, mestre. Obrigado, Igor. Obrigado à Voz da Cidade pelo convite e estamos aí à disposição. É isso aí, família. Gilberto, eu sei que grande maioria do nosso município sabe quem é você, conhece o Gilberto Esteves, é um cara muito conhecido no nosso município, mas fala um pouquinho pra galera aí que ainda não sabe exatamente quem é você e sobre o que você está atuando hoje, mestre. Ô Igor, é como você falou, a gente, por mais conhecido que seja, né, muitas pessoas ainda dizem assim, pô, mas o que você está fazendo? Eu faço contabilidade, eu tenho um escritório de contabilidade, porém ele é na região de Água Quente, Volta do Peão. Então isso acaba que distancia um pouco, né, a informação daquilo que a gente faz efetivamente. E já estou lá há 35 anos. Mas hoje a minha atividade profissional é contabilidade, tenho um escritório e alguns colaboradores. Oh, que bacana, Gilberto. Gilberto, eu sei que você iniciou na sua vida muito cedo. Você começou com as verduras na rua, se eu não estou enganado, me corrija, por favor, se eu estiver, tá? E eu quero saber o seguinte, como isso foi moldando, tá? E te trazendo conhecimento para você se tornar quem você se tornou hoje, mestre. Igor, é como você falou, a gente realmente começou muito cedo, uma família de 10 irmãos, e eu
sou o sétimo desses 10. Perdi minha mãe com 9 anos de idade, então ficamos lá numa casa muito simples, com meu pai e mais 9 irmãos, só tinha um casado. E aí cada um tinha que contribuir com um pouquinho, né? Os meus irmãos mais velhos também faziam esse trabalho, os 7 que vieram à frente de mim, que foram 5 homens e uma mulher, que é a Marli. Mas eles também fizeram esse trabalho inicial ali de criança, de vender, de produzir também, né? Então eu vendia algumas verduras na rua no início da caminhada ali, entre os 12 até os 15 anos, mais ou menos, e foi um meio de que a gente pudesse ajudar nas despesas familiares. Pô, que bacana, que bacana. E essa parte de ter uma família muito grande é muito bacana, que te amadurece muito cedo, né, Gilberto? E acaba trazendo muito aprendizado duro. A gente sabe que a vida não é fácil para uma família que é composta por muitos filhos, que eu tenho certeza que você não veio de uma família rica, então deve ter sido muito árduo. Pô, parabéns, parabéns para onde você chegou. Foi sim, ô Igor. A gente, como eu te falei, eu perdi a mãe, né, com 9 anos de idade. Ficamos lá, 9 filhos dentro de casa. O Manuel Folhão, que era o segundo, né, o Carlinhos já era casado, o Manuel Folhão, que tem esse nome de Folhão até porque vendia folhagem na rua também, caldo de cana. E aí a gente teve esse trabalho. Eu me lembro uma situação que você falou aí da dificuldade, eu me lembrei de uma situação que a minha mãe tinha 16 irmãos de legítimos de sangue. Então, assim, nascia uma criança, ela e o meu pai dava os irmãos dela para batizar, né? Então, nós todos somos afilhados dos tios. E depois que ela faleceu, eu me lembro que cheguei eu criança, ali com 9 anos, mas me lembro da cena, uns 7, 10 dias depois, chegou um dos padrinhos lá e meu pai no cantinho, assim, da cozinha, no fogão de lenha, com mão no queixo. Aí alguém falou assim: Ercílio, é complicado, né, Ercílio? Tu não vai dar conta. Meu pai se chama Ercílio, chamava, né? Você não vai dar conta dessa situação aí, não. 9 filhos dentro de casa e tal. Cada padrinho vai levar seu afilhado daqui. Aí ele, rapaz, com aquela sabedoria, né? Uma pessoa simples, pouco estudo, mas ele falou assim: ó, minha gente, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, mas daqui de casa ninguém vai levar ninguém. Então, essa cena eu tenho ela bem presente até hoje, né? Toda vez que eu falo, eu me emociono, porque eu sei que não é uma história só nossa, é a história de muitas famílias do passado, de famílias grandes. Uma família de 10 filhos, como meu pai teve, que começou a ter filho em 1950, foi parar em 1975, né? 25 anos tendo filhos, é normal que tivesse 8, 10 filhos, né? Então, isso é uma coisa que marcou muito também. Pô, que bacana, é uma pena muito grande, né? Saber que você perdeu a mãe muito cedo, mas Papai do Céu te deu um pai, um homem de verdade, né? Porque em meio a essa dificuldade, de fato, dessa quantidade de filhos, um homem sozinho ali, falar: eu vou segurar a peteca aqui, eu vou falar pra ti. Eu não sei se fazem mais homens hoje que aguentaria isso não, tá? Infelizmente. Poxa, que bacana, Gilberto. Mas vamos lá. Gilberto, se eu não estou enganado, você começou na marcenaria, tá? Você foi para uma marcenaria, depois com revenda de peças automotivas, até o momento que você decidiu ir para a contabilidade. Em que momento foi que você entendeu que a contabilidade seria algo, ou você tem alguma paixão, ou seria algo que tomaria conta do seu futuro? Na verdade, Igor, a gente nascido e criado aqui, sempre estudei no Colégio Limonge e depois no ensino médio só tínhamos o Colégio Cenecista. E ali tinha uma coisa assim meio que básica, né? A contabilidade para os homens e as mulheres e o magistério, que praticamente era frequentado só pelas mulheres. Então a gente não saiu para como as opções que se tem hoje, na época não tinha. Nós tínhamos essas duas opções de ensino médio. E felizmente por isso, né? Porque você fazia um curso técnico, né? Ou era professor normalista ou era técnico em contabilidade. Então a gente fez esse trabalho, foi trabalhando em marcenaria, depois em lojas de peça e fiz esse estudo, me formei em 1986 no ensino médio de contabilidade. E ali a gente foi, mais que no que uma opção, é a única opção que se tinha, né? Não foi que eu optei por isso, eu optei até, eu queria fazer direito. Aí fui fazer faculdade na FES, em Teresópolis, em 87. Nós íamos numa Kombi daqui, essa estrada ainda era de chão, e a gente ia numa Kombi para fazer o curso de contabilidade. Mas eu não estava satisfeito, eu queria fazer direito, como meus 2 irmãos fizeram.
mas não foi possível. A Faculdade de Direito, naquela época, 40 anos atrás, né, em 87, 86, 87, não era tão acessível como hoje. Teresópolis, para você ter uma ideia, não era universidade, era faculdade ainda. Então a gente meio que foi no que tinha, né? Mas eu não tenho nenhum tipo de arrependimento, sou grato à minha profissão, gosto dela. Meu filho também está fazendo. Meu filho seguiu essa carreira aí, né, na contabilidade. O escritório praticamente já está na mão dele, de uma sobrinha. Então, realmente a contabilidade ela foi algo que tem a ver com o DNA. Que bacana, que bacana. É questão de abraçar a oportunidade que tem, né, ô Gilberto? Se infelizmente não tem o que a gente gostaria, mas tem algo que possa servir, vamos embora, vamos fazer. O negócio é buscar sempre, e principalmente a parte de conhecimento. Você falou comigo que você se formou em 86, né? Mas você só começou a exercer em 91? Foi isso? Exato. A gente tinha pouca oportunidade, né, na época, e eu tenho uma família de marceneiros. O meu pai era marceneiro, o meu irmão mais velho é marceneiro, e os outros 5 filhos ficaram marceneiros de profissão mesmo, sou profissional. Só o Manuel, que eu brinco com ele, que ele não sabe nem pegar no martelo, né? Aí ele fala lá, a desculpa dele é que o papai não deixava pegar, né? Eu falei, engraçado, o papai só não deixou você, os outros 5 filhos podiam, né? Mas enfim, foi bom, porque ele foi para um outro universo do direito, né? E o universo da contabilidade, e foi ele que me fez ingressar na contabilidade, como em outras atividades também. E aí, eu fiquei nesse intervalo de formado no ensino médio, de 86 até 91, eu fiquei na marcenaria também, né? E dali para frente ele me fez um convite para ir lá para a região de Água Quente, Volta do Peão. Vamos lá, vamos trabalhar na contabilidade. Eu falei, pô, mas eu estou parado aí desde 86. Ele falou, não, mas a gente se atualiza, vamos lá, que vai dar certo. Eu falei, mas você tem uns sócios aí, como é que vai ser? Não, meus sócios eu já convidei, eles estão satisfeitos com o escritório de São José, eles tinham um escritório e tem, e eles não querem ir para lá. Falaram que não dá para abrir campo, então eu quero abrir um campo lá com você. E aí a gente foi, e como eu falei, estou nessa profissão há 35 anos lá com ele e trabalhando. Que bacana, que bacana. Então o Manel não pegava nem no martelo, o pai não deixava, não. Não sabe pegar no martelo. Eu brinco que se você pedir ele para bater um prego, em vez dele pegar no cabo, ele vai pegar no martelo e bater com o cabo, né? Ah, no dia que eu tiver com o Manel. Ele fica irritado com isso, né? Que você tiver com ele, mexe com ele. Eu vou falar com ele. Mestre, então eu sei que experiência você teve muito, tá? Você veio de um período bem sofrido, e infelizmente hoje as pessoas querem resultado imediato, tá? O que você fala devido à sua experiência ou em questão de resultado imediato para quem tem o conhecimento teórico e para quem tem o conhecimento prático? O Igor e os nossos telespectadores e ouvintes, uma frase que eu gosto muito, e ela não me lembro agora quem que fez essa frase, quem falou pela primeira vez, mas eu gosto muito dela, é o seguinte: sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então, qualquer pessoa que você vê fazendo sucesso, pode saber que tem muito trabalho ali, seja qual for a profissão. Às vezes, por exemplo, a profissão que mais a gente evidencia hoje é o futebol e o artista. Vai ver o camarada do futebol como é que começou. Lá com uns 8, 10 aninhos, já tinha um peneira, o pai se esforçando. O artista, a mesma coisa, né? Tem uma história aí de uma dupla sertaneja que o pai ia pro celular, para o telefone, para o orelhão, ligar para pedir música dos filhos. Então, foi um sucesso conjunto, né? O trabalho dos jovens, da dupla e do pai ali. Então, isso foi realmente algo que sempre esteve à minha frente, até pela dificuldade do dia a dia, como a gente falou aqui, um pouco do histórico. E aí, esse é o segredo, é você trabalhar bastante. Trabalha porque o resultado vai vir, vai ser bom, vai ser positivo. Não tem nada que impeça um trabalhador de vencer. Tá? Isso é para todo mundo, para qualquer profissão que seja. Quem trabalha, vence com certeza. Não tenha dúvida. Ô, Gilberto, a gente fala muito sobre isso aqui. Eu acho que você precisa entender que se algo não está dando certo, é que a culpa é sua. Porque a partir do momento que você assume essa culpa e essa responsabilidade para si, e você fizer e gerar resultado, não tem como dar errado. Porque você entendeu que é você.
Não é ninguém. Ah, minha empresa não está dando certo porque o gerente não é legal. Desculpa. Se você não botou um gerente ali, a falta de competência é sua. Ah, minha gestão não deu certo porque o secretário e tal é muito ruim. Me desculpa. A responsabilidade sobre ele é sua. Se tá ruim, a gente troca. A gente tem o poder para isso. Então, o nosso negócio é nossa responsabilidade. Se você botar isso na sua cabeça, não me interessa qualquer coisa. Eu trabalho com lavoura. Eu mexi com lavoura a vida toda. Chegou um período, hoje, graças a Papai do Céu, eu não pego mais tão arduamente quando pegava antes, até porque eu adquiri 3 hernias de disco, hoje eu tenho uma lesão no ombro e no cotovelo. Eu sou um menino de 34 anos no corpo idoso. O troço tá brabo. Mas foi devido ao esforço muito cedo. Sim. E tudo bem. Mas eu, quando era necessário, às vezes chegava lá, às 7 horas da noite, eu tava terminando de colheita para carregar para descer. Não tinha esse negócio comigo, não. Era meu, a minha mercadoria, eu sabia que para ganhar uma verba eu tinha que produzir, então eu tava produzindo, eu tinha que colher. Ah, o fulano de tal não foi colher hoje, eu dependia do cara. Não, ele não foi, mas eu tô aqui, pô, vou ter que suprir ele. Eu vou ficar até que horas? O caminhão vai sair daqui que hora? 10 horas da noite? Então não tem problema não, até às 10 vai estar carregado esse trem aí. E eu tomei isso por mim por muito tempo, até o momento que eu entendi. Falei, peraí, se eu uso isso tudo para trabalhar, eu preciso usar um pouquinho mais a minha cabeça para começar a administrar esse trabalho. Sim. Aí foi quando eu comecei, onde eles falam, onde a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Eu comecei a pensar um pouquinho mais e o corpo conseguiu reagir, porque senão, se eu continuo aquela mesma pegada, eu já estava morto. Mas vamos lá, Gilberto, se eu não estou enganado, em 93, você assumiu a subsecretaria de comércio. É isso? De compras. Desculpa. Isso. E depois a subsecretaria de administração, né? Como foi essa saída sua da sua vida privada para a vida pública? Foi uma experiência muito boa, tá? Muito boa mesmo. Eu costumo dizer que todo cidadão, ele deveria passar um pouquinho lá pelo serviço público. Aliás, voltando, eu tenho uma convicção de que todo cidadão deveria passar 1 ano no Exército. Eu falei dos meus 10 irmãos, o irmão que eu tenho que é mais zeloso, mais organizado, que sabe cozinhar, passar, fazer todo tipo de trabalho, é justamente o 4º, que é o que serviu o Exército, só um que serviu o Exército. E o serviço público é bem parecido com isso, porque ele te dá uma disciplina, te dá um conhecimento, te dá uma visão extraordinária. E o Manuel, né, sempre o Manuel, né, ele venceu a eleição em 2092, sucedeu o seu Bianor, que foi o primeiro prefeito, e aí me fez o convite, falou, Gilberto, vamos trabalhar junto aqui, a gente precisa e tal, e eu fui para lá, eu fui ser subsecretário de compras e almoxarifado, e o Eloir era o secretário de administração. E aí fui ali naquele trabalho, né, escutando um e o outro, o Humberto, que foi secretário de Fazenda aqui, Humberto de Almeida Soares, que é um senhor lá de Pedro do Rio, o senhor Bianor, que trouxe da experiência dele de Petrópolis para cá, foi um grande professor que eu tive, tá? Uma pessoa muito correta, a vida toda no serviço público, eu sempre escutei muito ele, e aí a gente foi galgando, né, ganhando experiência, e depois, logo em seguida, houve uma reformulação também, e ele me levou para a subsecretaria de administração, e onde eu fiquei também presidente da comissão de licitação ali por uns 2 anos, até 96, e isso foi aonde que me despertou também essa paixão pela vida pública, né? A vida pública que eu digo participação de cargo público, porque em 87, voltando um pouquinho, eu trabalhei na comissão de emancipação, que São José teve uma história aí, né, da emancipação de Petrópolis. Começou em 84, o João Batista reuniu ali um grupo de pessoas, de lideranças da cidade, e instaurou um processo de emancipação de São José. Foram na Alerj, preencheram lá os requisitos para a emancipação, ainda era na antiga Constituição, não era na nova, e aí esse processo foi sendo gerado em São José, embrionário. O João Batista fez um concurso para desembargador, para juiz, lá em Vilhena, em Rondônia, passou, foi para lá, transferiu a presidência da comissão de emancipação para o Manuel, que era o vice-presidente, tinha lá também o Celso Rampini, o Jamil Carim e outros abnegados, e aí eu fui secretário dessa comissão, apesar da juventude, né? A gente fazia reuniões semanais ali onde hoje é a Câmara e era o antigo Esporte Clube Rio Preto, e eu fui secretário dessa comissão, então ali também eu peguei assim um afeto, um gosto pela coisa pública, uma paixão por essa cidade que nada me faz, né, perder,
Eu gosto desse lugar de verdade mesmo, gosto mesmo, né? A gente gosta porque é nascido e criado, né? Geralmente a gente gosta por isso. Eu gosto além disso. Além de nascido e criado, eu vi esse distrito sofrido, 5º Distrito de Petrópolis, virar uma cidade bonita, próspera, uma cidade que tem a sua vida própria e uma vida orgânica, uma vida pujante, não é uma vida assim que criou uma cidade só para ter uma Câmara e um prefeito. Não, aqui tem vida, aqui tem motivação, tem desenvolvimento. Às vezes mais, às vezes menos. Acho até que a gente vai estar falando um pouquinho disso, mas é uma realidade. Sem sombra de dúvida, o Gilberto, você fala que gosta muito desse município, é algo da qual me traz assim uma gratificação muito grande, porque eu saí de São José com 14 para 15 anos, minha mãe funcionária pública, professora, passou no concurso público, foi para Teresópolis, fiquei com ela 10 anos, 9 anos e pouco em Teresópolis, fui para São Paulo, me formei em São Paulo, voltei de São Paulo, sou formado em paisagismo, com loja e tudo mais, e há 10 anos e pouquinho atrás, foi quando a minha esposa engravidou. E quando ela engravidou, eu comecei a pensar, refletir um pouco mais sobre a minha vida, o que tinha importância para mim. Se era uma condição financeira um pouco melhor ou dar um pouco mais de qualidade de vida ao meu filho. E a qualidade de vida para mim sempre foi superior a qualquer coisa. E eu falei, eu preciso gerar isso pro meu filho. Aonde eu posso gerar isso? Eu não conheço hoje, tá? Claro que eu não sou um cara muito viajado, como dizem por aí, não conheço muito sobre o Brasil, por mais que eu conheça alguns lugares. Mas hoje eu não conheço um lugar melhor do que São José do Vale do Rio Preto para poder criar o meu filho. Por quê eu falo isso? Meu filho tem 9 anos. Eu fui nascido e criado dentro da Barrinha. A Barrinha é minha casa, é um lugar que eu amo de paixão. Eu chego em casa às vezes 7 horas do trabalho, da noite. Eu não sei onde está meu moleque. Meu filho está onde? Ele está na pracinha jogando bola, ele está soltando pipa, jogando bolinha de gude. Você chega lá, tem 2, 3 mães olhando as crianças. Aí você ouve falar, Igor, se preocupa não, tá? Se por um acaso tu não chegar aqui, ele tá aqui em casa com o João. Ele tá aqui em casa com o Pietro. Ele tá aqui em casa. Então, assim, eu não cheguei, tem 3 mães que eu pergunto. Miguel tá aí? Não, Igor, tá na casa da fulana ali com os amiguinhos brincando. Então, irmão, é família. Um cuida do outro. A criminalidade nossa, infelizmente, hoje já tá tendo alguma coisa, mas é muito baixa ainda. Dá pra gente segurar isso. Dá pra gente resolver esse problema interno ainda. Sim. Isso não precisa de resolver com um recurso externo. O nosso ainda é o suficiente pra segurar. E isso me traz uma gratificação muito grande. Eu quero que meu filho possa sair de casa e ir para uma escolinha de futebol, como eu fiz. Eu tinha 10 anos de idade, eu vim aqui para São José, voltava no último ano de 10 e pouca da noite com os amigos da escolinha de futebol. Hoje eu não acho um município que eu possa entregar isso pro meu filho. É uma riqueza de poucos, né? Não, São de José poucos. tem isso. A nossa cidade é abençoada. Infelizmente, tem uns 3 ou 4 aí que estão querendo sucumbir com elas, mas não vão. Sabe por quê? Porque eu sei que hoje existem muitas pessoas ruins tentando danificar um local. Mas eu ainda acredito que as pessoas boas são a maioria. E as pessoas boas no final sempre vencem. Se não venceu, porque não é o final ainda, Gilberto. Não tenha dúvida sobre isso, tá? Gilberto, o papo tá maravilhoso, mas vamos lá, vamos voltar para você. Eu deixo para outro dia. Mestre, você foi contador da Câmara Municipal por um período. Por um longo período. Tá? Corrigindo aqui, um período, mas foi um período bem longo. O que isso gerou de experiência para você, e principalmente nos bastidores do que acontece dentro da Câmara? Isso aí foi um episódio muito importante, né? Porque você vai sendo forjado. Eu tinha uma experiência de 4 anos de poder executivo, né? Fui lá subsecretário do governo Manel, 93, 96. E em 2097 virei a página lá para ser contador da Câmara Municipal e fiquei até 2004. Então, eu trouxe uma experiência do Poder Executivo e fui entender o Legislativo, que em algum momento, lá daquele período 93, 96, eu tive até algum tipo de embate, porque eu estava no Executivo. Então, tinha uma visão um pouco deturpada do Legislativo. Eu estava numa comissão de licitação, eu tive atrito com algum vereador por conta de, às vezes, algum comportamento e decisão, enfim, coisas naturais do dia a dia do trabalho. E aí, quando a gente chega num outro poder, do outro lado da moeda, você vê a dor de que padece um vereador,
De pedir, igual você falou, pedir e às vezes não ser atendido no tempo, ou na proporção do pedido. São 9 vereadores, né? É uma cidade que não é tão grande, 220 quilômetros quadrados, mas na época ainda tinha muito mais carência do que tem hoje, né? Depois de passados aí 20, 30 anos, o desenvolvimento já chegou em muitos lugares que não tinham naquela época. Então, as demandas eram muito maiores. E aí eu fiquei incumbido não só da contabilidade interna da Câmara, mas também de trabalhar toda a questão orçamentária, orientar os vereadores, fazer uma assessoria, explicar, porque eles confiavam muito em mim. Falaram, pô, você veio do Executivo, como é que é isso? Explica para a gente. Então, a gente meio que explicou os dois lados também, a gente adquiriu conhecimento, maturidade e também pôde oferecer isso aos vereadores da época, porque você conhecia os dois lados. Então, foi muito realmente gratificante, produtivo, e foi forjando, né, dentro da gente mais ainda esse apreço pela coisa pública, esse desejo de estar sempre contribuindo. É um conjunto, né? Você nasceu, aí você viu a emancipação, o município nasceu, aí você no primeiro mandato ficou afastado, né, em 89, 92, aí no segundo você já recebe uma oportunidade de trabalhar. Nos outros dois, né, terceiro e quarto mandato, fui contador da Câmara, então isso tudo deu para a gente uma bagagem muito boa, um conhecimento, e sempre com muita seriedade, né, tratando a coisa pública com um respeito que é devido, coisas raras no tempo de hoje, mas isso a gente não tem que, né, não tem que se sucumbir a essas investidas. Você tem que ter a tua personalidade, o teu caráter, e independente de quem goste ou não goste, aceite ou não aceite, aquilo é teu, é tua marca. Você tem que levar aquilo até onde você puder levar. Com certeza, Gilberto. Gilberto, qual foi o maior desafio que você teve em gerir, tá, os recursos públicos? É claro, com muita responsabilidade e transparência. Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Sabe que essa parte de gerenciar um recurso da qual não é seu é uma responsabilidade muito grande, né? E tendo que ter transparência com o povo, para o povo entender de fato o que está acontecendo e com muita responsabilidade. Igor, esse período foi um período bastante sofrido, né? Foi um período mais curto, enquanto eu estive secretário de Fazenda do governo Manuel Esteves, né? Você deve estar se referindo já a esse período, e foi bastante sofrido, porque, assim, eu sempre digo, e como contabilista também eu falo, a maior obra social do Brasil chama-se Plano Real, que hoje já está com 32 anos, né? Vai fazer agora no dia 1º de julho, 32 anos. O Plano Real é algo que mostrou para a população que o Brasil pode, o que cada um pode individualmente, né, se planejar, com todos os problemas que a gente tem de inflação, de guerra, de preço, mas o Plano Real, a moeda real é realmente algo que assim, eu tenho uma boa lembrança disso, porque eu costumo dizer, como contador de 91 a 96, as carteiras de trabalho dos clientes ficavam em cima da mesa, porque todo mês tinha que alterar o salário. A carteira de trabalho hoje é digital, na época ainda era de papel. E aí todo mês tinha que alterar o salário ali das pessoas. Então, o que acontece? O Plano Real foi realmente uma grande obra social. Em 2005, quando eu me tornei quando eu fui no segundo mandato do Manel convidado a estar secretário de Fazenda, aí eu peguei assim com a mão na massa, né? Porque subsecretário é uma coisa, contador é outra. No serviço de secretário de Fazenda, em 2005, eu tinha a função de ordenar a despesa. E aí já começa uma responsabilidade maior. Você, né, já começa, é igual tio e pai. Tio é uma responsabilidade, né, com o sobrinho, com o filho do teu irmão. Agora, pai é pai, a responsabilidade vem para o teu colo. E como secretário de Fazenda, eu tive essa responsabilidade, que foi muito boa também a experiência, porém, começou a pesar um pouco. Tanto é que eu saí um pouco antes. O governo Manuel durou de janeiro de 2005 a dezembro de 2008. Eu saí em maio de 2007, porque eu percebi que eu ia ser prejudicado na minha profissão, naquilo que eu entendia. E a pior coisa que tem é você, de repente,
alguém falar assim, pô, o Gilberto não soube fazer aquilo que ele faz há 20 anos, né? Então, aquilo realmente foi sofrido, mas a gente teve uma experiência muito boa. Eu procurei atender os secretários dentro da minha visão de prioridade, né? Claro, obedecendo o prefeito, tanto que a minha saída foi justamente por isso que eu falei, bom, eu não fui o eleito foi o Manuel, foi o meu irmão, o povo elegeu o Manel. Então é a vontade do Manel que recebeu os votos, não é? E não foi a minha vontade. No momento que a minha vontade está conflitando com a dele, tem que prevalecer a dele. Eu tenho que respeitar porque é dele. Mas eu também não sou obrigado a ficar, né, debaixo dessa vontade, porque eu sou de livre nomeação e exoneração e outra pessoa pode ocupar esse espaço. Então, no período que eu fiquei, eu procurei fazer dentro daquela escala de prioridade. A dona Silvia Velasco, que era a diretora do hospital, batia lá na porta sempre, e tem até episódios que eu narro aí, de que ela ia lá e falava, pô, Gilberto, eu estou precisando botar esse aparelho lá no hospital. Aí ela chegava, a gente batia aquele papo, eu falava, quanto é que custa, onde é que tem, vamos botar e tal. Aí programava a verba e tal, e comprava, né? A primeira sala de terapia intermediária foi conosco. Aí, depois a segunda também, porque ela falou, olha, a primeira está ótimo, está tudo bem, mas só que quando sai alguém na ambulância, eu tenho que tirar essa sala, botar ela na ambulância, ela embora eu fico descoberta. Eu falei, então vamos comprar a segunda sala, né? Que hoje chama-se sala vermelha. Então nós temos uma sala vermelha com 3 camas e mais a ambulância UTI, que hoje já é a ambulância do SAMU mesmo. Mas a primeira unidade intermediária, o UI, foi no nosso mandato em 2000 e no mandato do meu irmão, eu como secretário de Fazenda, em 2005, ou seja, 21 anos atrás, que se colocou a primeira sala vermelha no Hospital Municipal. Que bacana, Gilberto. E tem uma coisa muito interessante que você falou, foi a questão de quando você estava como secretário. Você falou que você estava ali, claro que, de certa forma, eleito foi seu irmão, então você devia uma certa obediência, vamos dizer assim, pelo cargo a ele, mas você não estava disposto a se sujeitar por qualquer coisa. E isso é muito importante porque as pessoas que nós botamos para trabalharem junto com a gente, para nos representarem, elas não têm que concordar com tudo. Até porque vocês precisam de opiniões diferentes. Porque se tudo que você falar tá certo, me desculpe, você não tem aprendizado nenhum. Então, vai ter alguns momentos que você vai ter uma experiência, você teve uma experiência melhor do que eu, você tem mais conhecimento do que eu sobre uma área, não tem como ser dono da verdade e saber de tudo. Então, você tem que estar sempre aberto a isso. Isso é muito importante, porque tem alguns que passam pelo setor e acham que ali ele vai mandar e vai fazer o que eu mando e acabou. Não pode ser assim, pô. Você vai, claro, olha só, tem 2 caminhos. O resultado vai ser o mesmo. Eu quero que você vá por esse caminho aqui. Aí eu acho que às vezes você pode ter enfrentado outro caminho e não deu muito certo. Isso aí eu entendo como a minha empresa também, às vezes eu faço. Mas se o cara fala, poxa, Igor, deixa eu falar, esse caminho que a gente tá frequentando por muitos anos aqui não tá legal. Eu tenho um caminho que a gente vai chegar no mesmo resultado de uma forma mais prática. Irmão, faz aí. Se der errado, a gente volta. E vamos embora, a experiência é válida. Então eu acho muito bacana você estar aberto a isso. A entender que nem todos ali vão estar sujeitos a te obedecer, a te ouvir não, mas a te obedecer em tudo, porque ouvir, eu acho que nós temos que ouvir todo mundo, e se depois nós vamos concordar ou não, isso aí é outro problema, e depois a gente chega lá. Então vamos lá, Gilberto, se eu não estou enganado, em 2006 você dispôs o seu nome ao povo. Foi 16. Em 2016, Isso. Em 2016, 2017 foi eleito e ficou até 24, certo? Foram 2 mandatos, tá? Foram 2 mandatos consecutivos. O que mais te motivou a você deixar teu nome à disposição do povo publicamente? É um processo natural e construtivo, Igor. Como a gente veio fazendo esse caminho todo, não que eu tivesse, né, em 86, quando me formei em contabilidade, falasse um dia eu vou ser prefeito da cidade. Nem a cidade existia, né? E quando a gente emancipou também não era vontade. Quando eu ocupei a secretaria, quando eu fui contador da Câmara, nunca passou isso. Mas é um processo construtivo, naturalmente. E em 2013, 2014, o Brasil passou por uma crise realmente muito grande, e essa crise chegou a São José e maltratou muito a cidade. E aí eu falei, meu Deus, a gente emancipou esse lugar não está tendo
assim, o resultado, a resposta que a gente pregou lá na emancipação, que a gente falava que ia ter isso, ter aquilo, ter aquilo outro. O município está muito, muito apático mesmo sabendo que era uma crise, né? É uma crise nacional. Eu falei assim, aí me deu aquele estalo assim, pô, São José pode mais, eu vou levantar essa bandeira, São José pode mais. Primeira coisa que eu fiz foi contratar um desenho lá, São José pode mais, fui no rapaz que fazia os adesivos e joguei aquilo. Aí o pessoal falou, mas o que é isso, São José pode mais? Você está com alguma ideia? Eu falei, não estou com ideia não, isso aí é uma coisa que a gente precisa levantar essa bandeira em São José e dizer, São José pode mais. O que pode mais? Você pode mais, o Celso aqui, nosso colaborador, pode mais. A gente precisa entender que cada um pode fazer algo mais para essa cidade ser melhor. E aí, nesse São José pode mais, o pessoal, tu está querendo ser prefeito. Eu falei, não, pode ser qualquer um prefeito, mas eu quero afirmar como emancipacionista que foi em 86, 87, que São José pode mais, não só isso que a gente está vendo. E aí nasceu, realmente, naturalmente, foram tendo as aproximações, e é interessante que foram as aproximações mais diversas possíveis. Né? Está aqui do nosso lado nos assistindo o Bernard, e o Bernard chegou até a mim para ser candidato a vereador no grupo pelo Nilton do Cartório, que nem teve assim uma identidade política tanto conosco, e não tem até hoje, mas sempre foi um amigo pessoal, uma pessoa, né, um entusiasta da cidade, mas chegou lá assim, olha, esse meu amigo aqui quer ser candidato a vereador e eu aconselho que seja contigo. Então, assim que foi esse despertar, esse grupo que se formou, né? E eu sempre quis trabalhar assim mesmo, com licença, com liberdade. Né? A gente sabia que tinha muitos vereadores de 93, de 96, de 2000, de 2004, de 2008, de 2012, mas eu quis trabalhar primeiro com a juventude, porque eu sou discípulo, assim, né, entre aspas, do padre Jonas Abib, que é um padre, um sacerdote que tinha uma emissora de televisão chamada Canção Nova, que hoje é muito conhecida, e eu assistia muito ali com a família, ia para lá todo ano, vou até desde o ano 2000, eu levo meus filhos lá, levava, agora já estão tudo grande, não anda mais atrás da gente, né? Mas eu ia com a esposa e a gente ia dar um passeio lá por ano, uma vez por ano. E aí eu vi assim aquela juventude trabalhando ali com ele, eu falava, caramba, que coisa bonita, né? Um entusiasmo danado onde estivesse limpando o banheiro era um jovem, estivesse na cantina era um jovem, na portaria, na pregação, na câmera, no som. Eu falei, que coisa bacana, o jovem realmente tem isso. É ali que eu vi. Eu falei, não, então eu vou fazer uma gestão com o jovem. Mas, cara, como é que tu vai chegar? Tu não vai eleger nenhum vereador com isso aí. Aí elegemos o Baltazar, né? Em 2017 elegemos o Baltazar e realmente não elegemos nenhum outro. Mas fiz uma formação ali dentro daquele pessoal para fazer a gestão. E ganhamos muito apertado, um partido fraco, um partido que era o Partido Verde, um partido até muito rejeitado, numa cidade de interior, conservadora. Então, né? Pô, o Partido Verde é isso, o Partido Verde é aquilo. Eu falei, não se preocupe, quem vai governar é o Gilberto, não é o Partido Verde. Aí, mas você está lá, você assinou a ficha, aí eu tinha que explicar uma situação peculiar da cidade, né, que não vem o caso aqui agora, que é você não ser prejudicado fora das 4 linhas. Eu acho que se você está na fila para entrar no campo e o outro time na fila do entrar no campo, não tem que um camarada sair dali e ir lá chutar a canela do outro. Depois que a bola rola lá, aí cada um se defende. Mas aqui fora, não. Então, isso é uma coisa que particularidade da cidade, que aí eu falei, não, vou nesse partido aqui, que aqui não vou ter esse risco. E assim a gente foi, ganhou por 58 votos de frente, né, na época, o pessoal respirou assim, e aí quando a gente foi para a gestão, aí o pessoal falou assim, não é possível, cara, o eleitor nosso estava se escondendo, estava na toca, falou, não, se eu me perguntar, estava igual Pedro, você é um deles, né? Não, senhor, não conheço esse homem, não. Entendeu? Então, quando alguém falava assim, ô Igor, você votou no Gilberto, tipo, junho, 6 meses, né? Junho de 2017. Ô Igor, você votou no Gilberto? Não, rapaz, eu até pensei em votar, mas não votei não. Porque estava assim a situação. Estava apertado. Estava apertado, mas só que a gente sabia onde ia chegar, por causa desse percurso todo, né? A contabilidade, na iniciativa privada, a própria subsecretaria,
a contadoria da Câmara, a Secretaria de Fazenda, isso tudo foi nos moldando para quando a gente chegasse aqui, mesmo que alguém duvidasse, tu falar assim, eu sei o que eu estou fazendo, né? Então, o primeiro mandato foi realmente algo difícil, muito difícil. Aquela crise que eu falei de 14, 15, ela entrou em 17, nós tivemos que enxugar o máximo, deixar secretarias vazias, um secretário respondendo por duas, e tinha muitas dívidas com funcionários que estavam lá, processos, enfim, foi sofrido. Mas a gente tinha, sim, a vontade de vencer e a sabedoria, conhecimento, a certeza que ia vencer. Só que a população realmente sofreu muito com isso, sentiu esse peso, depois até entendeu, né? Lá na frente, quando a gente foi para um segundo mandato, que a gente até era contra esse segundo mandato, porque eu e o Marcelo falamos assim, não, a gente quer entrar e botar a cidade nos trilhos, mostrar que a cidade pode voltar para os trilhos, mas a gente não quer reeleição, a reeleição é algo que vai cansar, que vai... Eu tinha até um jargão que já até parei de falar, mas vou falar ele aqui, né? Eu falava assim, reeleição, caminho para a corrupção, né? Porque a pessoa se acomoda, ah, não, já fui reeleito, agora eu sou o senhor, né? Eu sou o fulano de tal. Esse é o perigo. Agora posso fazer o que eu quero. Exatamente, o perigo do ser humano é esse. E a gente, graças a Deus, nós temos essa... A gente pode olhar o cidadão olho no olho e dizer, amigo, o segundo mandato foi melhor que o primeiro, porque a gente ganhou experiência, a gente teve verbas, apesar de uma pandemia, a gente teve um presidente decente nesse país que encaminhou as verbas lá no tesouro do município, não passou por deputado, por emenda, não falou quem que tinha que contratar, a empreiteira que tinha que contratar e tal, entendeu? Então, são episódios, a gente até eu vou falar aqui, mas se for preciso cortar, não tem perigo não, fica tá? à vontade. Se for preciso editar, porque às vezes fica muito longo, não. Mas se é um episódio, por exemplo, do segundo mandato, onde a gente recebeu, cada município recebeu R$1 milhão da Alerj. Era o André Siciliano, o presidente, e aí ele falou, sobrou aqui 92 milhões, vamos mandar R$1 milhão para cada município. Aí mandou para São José também, e depois veio o camarada para vender o Hospital de Lona. Veio uma empresa para vender o Hospital de Lona, e aí estávamos na reunião lá, eu, o Baltazar, o Bernard, a secretária de saúde, e essa equipe que veio, olha, a gente já vendeu para Miguel Pereira, vendeu para aqui, para ali. Eu falei assim, mas vem cá, como é que é isso? Não, a gente vende o hospital e o senhor vai pagar 1 milhão e 69, o senhor vai entrar só com 69 mil e o 1 milhão que veio aí. E a gente vai botar o hospital para o senhor em 90 dias. Nós vamos entrar naquele campo ali no Raulzão, vamos montar o hospital com cama, com lençol, tudo zerado, respirador. E o senhor que vai seguinte, os médicos, o senhor que vai dizer quem a gente vai contratar, os enfermeiros, tudo que o senhor quer indicar. Eu falei, eu não tenho médico nem pro meu hospital, rapaz. Como é que eu vou indicar médico pro camarada? Aí eu falei, tá bom, a gente vai pensar e tal. E ele botando um terror, né? Porque eu só consigo fechar com mais 5 municípios. Já tem 10 na fila. Se o senhor não fechar, eu falei, mas quanto tempo você me dá? Não, 1 semana eu dou pro senhor responder, 1 semana. Eu falei, então tá bom, vamos usar essa semana. Aí, quando eles foram embora, rapaz, a equipe, poxa, prefeito, como é que nós vamos fazer? Não vamos fazer. Aí falei, não, deixa pensar. Aí pensamos. Chamei o Bernard, falei, Bernard, vê aquela policlínica lá, como é que nós vamos fazer aquilo? Aí ele é muito estudioso, né? Foi lá, pesquisou e tal, e olhou daqui e dali, fez um processo de licitação, um processo de dispensa licitatória por emergência, levamos lá as empresas, os engenheiros nossos, para o corpo próprio que tinha na prefeitura, pesquisou, calculou prazo, material e preço, e a gente fez a policlínica em Toca de Caixa. Em 90 dias aquilo era um hospital. Estava no meio de um mato lá, vocês devem se lembrar. Aí hoje a gente fala assim, isso aí é o nosso Hospital de Lona. Virou clínica da Covid de 17, a gente começou em março nela ali, abril. 17 de julho nós inauguramos ela. 17 de julho de 20, ela funcionou até 2 de novembro de 21. Em janeiro de 22 ela virou a policlínica, porque aí desativou o hospital de Covid, né? Então é assim que a gente trabalhou, com bastante serenidade, responsabilidade, respeito ao dinheiro público, porque se você não respeitar, ele também é pouco, ele é grande, é muito, 12 milhões, a cidade hoje arrecada 12 milhões de reais. Aí você fala, 12 milhões é muito dinheiro para mim e para você, a gente vive o resto da vida com 12 milhões. Agora, a cidade não é, a folha de pagamento é 7 milhões, né? São 1.300 funcionários, um hospital, 24 horas, enfim, é uma estrutura gigante, são 3.500 alunos,
só de professores, só na Secretaria de Educação passa de 500 funcionários, frota, ônibus, enfim. Então, assim, é muito dinheiro? É, mas você gasta ele todo e se precisar ainda, se vier mais, a gente gasta também, né? Então, esse é um exemplo que eu citei aqui, mas são inúmeros exemplos que a gente tem, né, do respeito ao dinheiro público, da gestão. E aí você tem um outro histórico gigantesco aí, né, que de trabalho, pontes, asfaltos, usinas de asfalto, tratamento de água, rapaz, a cidade não tinha água. Teve um dia que o gerente do Banco do Brasil ligou para mim e falou assim: prefeito, isso foi perto de 2018, falou assim: prefeito, eh, eu vou fechar a agência aqui. Isso era 11h30 da manhã, um céu bonito de brigadeiro, né? Ela falou: mas por que, rapaz? Ó, não tem água nos banheiros. Eu falei: mas pô, não é possível, cara, não tem água nos banheiros? É, não tem e eu não tenho onde comprar, a cidade não tem caminhão-pipa nem nada. E se eu deixar aqui, eu vou tomar uma multa do PROCON de R$ 100.000 se alguém entrar nesse banheiro e não tiver água. Então eu vou fechar. Aí eu respirei fundo e falei: rapaz, deixa eu pensar aqui. Aí eu não sei, eu acho que eu arrumei um jeito de um carro-pipa lá pôr um pouco de água para ele. Mas essa era a situação da cidade, no centro da cidade: restaurante, escola, posto de saúde, hospital, as próprias agências bancárias. A cidade não tinha água. E nós enfrentamos. Eu digo assim, a gente tirou debaixo do tapete tudo isso, e com a juventude, né? Com aquele povo que a gente chamou para lá desde janeiro de 17, que assustou meio mundo, mas que depois já passou a ter um pouco mais de privilégio, né? De respeito da comunidade, da população. Com certeza, com certeza. Gilberto, e assim, devido a um período muito longo, né, na vida pública, hoje, qual é o legado, o maior legado que você acha que você deixou para São José? O principal legado é que a cidade é viável, qualquer que seja a pessoa que estiver lá, se ela tiver um pouco de visão e de respeito, escuta a população, a cidade é viável, tá? É uma cidade pequena, emancipada há pouco tempo, mas ela é viável. Agora, o legado material mesmo, foi assim, são muitos, mas, por exemplo, o tratamento de água, a própria prefeitura, que virou um cartão postal, a gente recebia as visitas lá, as pessoas diziam assim: rapaz, eu visito 30 prefeituras e não conheço uma prefeitura organizada e bonita como a de vocês. Então, não foi algo assim que o prefeito fez para botar dinheiro no bolso de empreiteiro, nem para botar um busto dele lá, e nem tampouco para desperdiçar, né? Tipo assim, eu vou fazer um projeto aqui. Não, a gente pegou um galpão velho, comprado, e transformou ele, até não mudou nem a fachada, a estética, fez o pátio bonito, né? Ali do lado do hospital, aquilo é um prédio que, se caísse na mão de um particular, ia prejudicar até o serviço de saúde, mas não, caiu na mão do poder público, um projeto bonito, barato e que harmonizou toda a cidade. Então, aquela prefeitura realmente é um cartão postal, a água da cidade, as estradas que a gente desenvolveu, a ponte, né, de Areias, que foi uma ponte que deu para a região sul, principalmente, né? Você tinha que fazer uma volta para ir a Teresópolis, que era um negócio absurdo, né? Quase que um grampo de cerca, né? Você sai de uma ponta e vai na outra, quando você podia fazer aí quase uma linha reta. Então, assim, são muitas coisas, mas eu vejo como legado a prefeitura e o abastecimento de água, que foi algo assim de mais forte, mais substancial. São 7.000 pessoas que não tinham segurança de chegar em casa às 9 horas da noite, tomar um banho. A dona de casa chegar e lavar uma roupa da criança, fazer um alimento, preparar um alimento. Olha que situação. Acho que isso realmente, para uma cidade que se preza, não pode acontecer. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Gilberto, hoje você sempre citando muito os jovens, né? Uma pauta sua. Hoje, você olhando para esses jovens, se você pudesse dar um conselho a eles, aqueles que querem começar uma vida de empreendimento ou até mesmo uma vida pública, que conselho você daria? Ô Igor, veja bem, a gente escuta, eu sempre digo assim, quando você ouvir alguém com alguns cabelos grisalhos assim do lado, branco, você bota sentido. Presta atenção no que a pessoa está falando, né? Porque ela tem um pouco de quilometragem, então mesmo que ela não tenha um estudo, mas escuta o que ela está falando. Eu digo assim, de cada 10 palavras, 7 você vai aproveitar que são boas para a tua vida. Então, escuta uma pessoa dessa.
Com relação ao jovem, é muito importante, porque o jovem tem o desejo de fazer, ele tá pronto ali para, né, para desabrochar para as coisas, e aí você aproveita aquela coisa ali. Eu, né, tenho 58 anos, eu entrei na prefeitura com 48. Então você já tem uma quilometragem natural que a gente trouxe no dia a dia, e aí você pega esses jovens e eles vão te aceitar como alguém que pode. Eles têm a força da vontade e a gente tem a experiência. Então nós juntamos isso. E aí eu sempre cito uma frase do Papa Francisco, quando veio na Jornada Mundial da Juventude no Brasil, em 2013. Num dos discursos dele, ele falou assim: jovens, abram os ouvidos, velhos, abram a boca. No sentido de que, assim, a gente tem que repassar, tem que falar, e os jovens escutar. Pega aí, né? Pega aí a deixa. E aí eu digo assim, a gente não é tão jovem e nem tão velho, então a gente fala e escuta, né? Fala e escuta, e eu tive essa felicidade, tá? Os jovens que trabalharam comigo foram jovens íntegros, respeitadores, do mesmo padrão. Vamos respeitar o dinheiro público, vamos fazer o que é prioritário, não quero briga no governo, não quero inveja, rixa, nada disso a gente teve. Se teve, cada um adormeceu para si próprio, porque eu não presenciei isso, tá? E no final das contas, todo mundo saiu ganhando. Primeiramente a população, a cidade. E aí, quando a gente anda na rua, tenho certeza que tanto eu quanto eles, a gente goza da boa receptividade. A população, né, dizendo assim, pô, parabéns na tua época. E hoje já tem um comparativo. Já tem um governo que nos sucedeu por 15 meses. Então, a gente não tinha esse comparativo. Hoje já tem. Aí o camarada fala assim, poxa, você quando estava lá fazia assim, o outro está fazendo assado e tal. Então, eu percebo isso e tenho certeza que eles também. O feedback da população para nós hoje é algo muito bacana, gostoso de sentir, sabe? É prazeroso quando você termina uma empreitada, seja ela qual for, e as pessoas dizem para você assim: parabéns, você fez bonito, fez bem feito. A gente quer até que você volte a fazer novamente. Isso é realmente algo prazeroso, né, Igor? Não tenha dúvida, mestre. Você ouvir isso não tem preço, tá? E fique à vontade para falar o que você pensa e de fato o que você quer expor. Você comentou aí que hoje nós já temos um comparativo de 15 meses de gestão para a gestão anterior, que seria sua, e você tem uma vida pública muito extensa. O que você falaria hoje da gestão pública que está acontecendo no município, tá? Comparado com a sua gestão? Fala, família, estamos aqui hoje no Voz da Cidade Podcast e acabamos de receber aqui aquelas delícias do Milas Massa, do nosso amigo Júnior. Vamos ver o que o Júnior mandou hoje para surpreender a gente. Olha só, família, uma esfirra salgada divina que você encontra somente lá no Milas Massa. E que isso, hein? E aquela pizza Vulcão diferenciada, galera, que é uma pizza meio que agridoce, o centro dela é salgado com as bordas adocicadas. Júnior, muito obrigado pelo carinho, tá? Galera, essas delícias vocês encontram somente no Milas Massa. Tamo junto, família. Ô Igor, eu digo assim, é preciso que a gente tenha a consciência, e isso eu falava muito com a equipe, eu falava assim, a cidade é maior do que nós. Eu falo isso para a gestão atual. Às vezes eu sou crítico, evito criticar, porque eu passei por lá, sei das dificuldades, mas eu prefiro pecar pela ação do que pela omissão. Então eu sou crítico sim. E às vezes sou mal interpretado, mas enfim, faz parte. Mas eu digo assim, se desarmem do eu, se desarmem do eu tenho que desmanchar isso aqui. Se armem daquilo assim, isso é bom para a cidade, não importa. Não importa se foi o Gilberto, se foi o Igor, se foi o Adilson Faraco, se foi o Manuel, se foi o Bianô, se foi o Zé Augusto, o Rosaldo, com pouco tempo que ele teve. Não importa. É bom para a cidade, vamos abraçar. Vamos abraçar. Né? Então, eu gostaria muito de ver o governo mudando o rumo nesse sentido. Porque eu tive a felicidade de me encontrar no processo transitório de 2004, de setembro até dezembro, umas 4 vezes com o atual prefeito lá no nosso gabinete, no gabinete do prefeito. E eu falei com ele assim, prefeito, o condomínio industrial não pode.
Não pode parar. Condomínio industrial. Já tem 7 empresas propensas a se instalar. Pelo amor de Deus. E eu olhei dentro do olho dele e falei assim, não deixe isso parar. Porque eu sabia que ia parar. Porque era uma coisa do Gilberto. Mas não, o Gilberto não fez por ele fez para a cidade. Toda cidade tem um condomínio industrial. A gente tinha aquele espaço ali para isso. Você está entendendo? Ali tem essa vocação, ali não tem densidade populacional, ali tem acesso fácil, tem energia, tem campos. O terreno é próprio do município. A gente vê cidades aí para fora que alugam um terreno por 20 anos com dinheiro da prefeitura para oferecer para alguém instalar um condomínio industrial. Aqui não, nós temos esse privilégio de ser o dono do terreno, dele ter uma localização privilegiada, de pegar um processo licitatório já pronto, startado, com contrato assinado e as empresas pagando aluguel. Como é que você consegue convencer um empresário a alugar um terreno, pagar um aluguel por ele, se ele nem terraplanagem tem nele ainda? É um pasto. Nós conseguimos isso. Com a credibilidade do governo, da cidade, com um diálogo, com bastante, né, conversa e tal, conseguimos trazer empresas de fora para esse condomínio. E, no entanto, isso tudo foi apagado. E a notícia que a gente tem é que hoje vai se fazer lá uma creche. Poxa, mas uma creche? Num terreno onde está se projetado um condomínio industrial, onde não tem densidade populacional, onde já tem nos terrenos periféricos particulares já um parque instalado. Tem uma usina de artefatos, tem usina de reciclagem, tem galpões de beneficiamento de verdura, enfim, tem serralherias. Aquilo ali, se você entra ali, já está programado. No externo do município já está programado isso. Aí quando você puxa isso para dentro do terreno do município, para dar mais fôlego e trazer mais pessoas e melhorar a vocação ali, aí as pessoas pegam aquilo ali, não sei por que motivo, e cancelam aquilo tudo. Foi realmente... Isso, para mim, foi uma queimada na largada, e aí eu, sinceramente, eu perco qualquer esperança, tá? Pode me surpreender, quero me surpreender com esse governo, mas quando ele fez esse tipo de comportamento, aí realmente ele virou as costas para a cidade, virou as costas... E outros atos, o próprio PCM de medicina foi um virar de costas para as pessoas, né, que tinham o desejo de fazer o filho estudar. E não é de graça, não, é para pagar depois. Pô, você me paga aqui, por favor, porque eu não tenho como pagar. Depois de formado, eu vou te devolver tintim por tintim com o meu trabalho aqui no hospital. Então, é isso aí, Igor. A gente lamenta essas coisas, mas é como eu falei da história da Secretaria de Fazenda. Vamos respeitar. O povo não votou, não escolheu, vamos respeitar. Só que eu realmente fico triste, porque eu não sei se nós vamos ter uma outra oportunidade dessa. Isso foi um processo de construção. Foi depois de 7 anos de mandato, convencendo as pessoas que a cidade é boa, que a cidade é isso, que vai ter possibilidade, às vezes afiançando coisas que a gente ainda ia até conquistar, que é uma mão de obra especializada, uma capacidade... porque 7 indústrias vai trazer um desenvolvimento, vai depender de moradias, estruturas de transporte escolar, de saúde, de rodovia, mas... Você confia, você lança a pedra. Se você é um empreendedor, você confia. Quando você bota uma fábrica, quando você planta, você confia que lá na banca, lá no Rio, vai ter o comprador para aquele negócio. Se tu não confiar, meu amigo, tu nem começa. Não é verdade? A gente já planta a semente ali, tendo a convicção que eu vou cuidar, vou sustentar, vou colher e eu vou vender. O que eu vou fazer para isso acontecer, isso aí é problema meu, mas eu tenho que fazer acontecer, não tenha dúvida. E o crescimento do município depende muito disso, da força de vontade de você fazer. Eu sou um cara que eu sempre falo muito sobre isso. Não adianta você tirar recurso do povo. Até porque a nossa cidade é pequena, não tem recurso suficiente para isso. Você tem que trazer o recurso de fora para fazer isso acontecer. E hoje eu aposto muito, eu sou um cara, até porque nós estamos construindo uma pousada, eu aposto muito no turismo, eu aposto muito e a gente conseguir tornar hoje a nossa cidade mais produtiva, porque a nossa cidade é muito produtiva, então falar mais produtiva é até covardia, né? Porque nós somos um dos maiores produtores da região serrana. Mas ela pode se tornar ainda mais rentável
com o turismo dentro desse município. Porque pessoas participando automaticamente, todo o município cresce. O empreendimento, é a padaria, é a mercearia, é o barzinho, é o restaurante, todos eles vão ter mais recursos para trabalhar. E trazendo recursos para o município, automaticamente se fortalece toda a população. Gilberto, eu vou falar para ti uma coisa. Tudo que é bom, infelizmente, dura pouco. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast, tá? Eu gostaria de te agradecer novamente por estar aqui participando com a gente, se fazendo presente no Voz da Cidade. É muito importante. Isso aqui, de fato, foi criado com esse propósito de trazer um pouco mais de visibilidade ao nosso município, às empresas, os empresários, a um público da qual eu gosto muito, porque eu conheço a dificuldade que são os produtores da gente. Eu vivi isso a vida inteira, então eu conheço algumas necessidades e quero que o Voz da Cidade um dia seja lembrado em nosso município como algo que trouxe algo a mais para esse povo, tá? Então eu sou muito grato pela sua participação. Eu gostaria que você deixasse aí para o público as suas redes sociais, se você quiser deixar até mesmo o seu contato, para que aqueles que não conheçam, quem ainda não conhece você como gostaria, possa ter um pouco mais de acesso, possa entender um pouco mais quem é o Gilberto Esteves. Muito obrigado, Igor. Obrigado, Voz na Cidade. O Celso que está aqui, né? Não sei se pode falar o nome dele, mas pode, né? Esse nosso produtor Está aí pilotando aqui, né? O Celso. Obrigado, Celso, pela oportunidade, pela receptividade de vocês, tá? Fiquei feliz com o convite e agradeço. Posso dizer às pessoas que nos assistem, que vão nos assistir no dia a dia, né? Eu sou muito fã do podcast. Eu fui pegar hábito de assistir o podcast do Bolsonaro, do Paulo Guedes, né? Eu falo assim, rapaz, a única coisa que me prende 1h30 na televisão é o futebol. Nada mais. E o podcast principalmente do Paulo Guedes, né? Que tem a ver com a minha área, ele ficou de 7 a 11, pouca da noite eu assisti aquilo tudo ali e não me cansei, sabe? Então eu sou fã do podcast, desejo sucesso para vocês, parabéns a vocês, me coloco à disposição, porque a gente sabe que tudo precisa de apoio, né? Enfim, do que for necessário aí, tá? Parabéns, eu sei que você atravessa a cidade para chegar até no local aqui, né, da gravação. Eu tenho o Facebook meu, né, de Gilberto, de longa data, tenho que aprender um pouco a pilotar. Eu tenho também um Instagram, mas te confesso que eu não sei o endereço. Ótimo. Gilberto Esteves 09, alguma coisa assim, enfim. Mas vocês colocam lá, por favor. E a gente está à disposição para quem quiser continuar a conversa, né, fazer algum tipo de questionamento, porque às vezes a gente está aqui falando e alguma coisa passa desapercebido, né? Não dá para a gente memorizar tudo. Mas estou à disposição para quem quiser fazer a interação com a gente, conhecer um pouco mais de alguma coisa que a gente possa ter falado, à disposição sempre. Como eu disse, eu amo essa cidade, essa região. Eu como e bebo, criei minha família e vivo desse lugar. Então, o mínimo que eu preciso fazer é retribuir de alguma forma com a minha vida, com a minha atividade, com aquilo que eu puder, entregar de volta para a população, para os contemporâneos de cada um de nós, né? Nós temos um planeta, temos uma cidade, temos um estado. Eu gosto também de uma frase do Papa Francisco, que ele diz assim, nós precisamos aprender a cuidar da casa comum. E aí eu falei, o que é a casa comum? A casa comum é da tua porta para fora, né? A rua que você passa, o rio que você atravessa numa ponte. A casa comum é tudo, é a escola, é o posto de saúde, o hospital. Então, zelar por todos esses aspectos, esses ambientes, que é a casa comum. E, na verdade, assim, a gente passa mais tempo ali mesmo, né? A casa, né? A obra, o prédio que a gente chama de casa, a gente passa pouco tempo dentro dele. Então, a casa comum é o planeta. Vamos cuidar dele, para que a gente, né, vá e deixe ele aí para as outras gerações, como os nossos antepassados deixaram. Com certeza, Gilberto. Você falou da casa comum, é algo muito interessante, porque eu sempre falo, do portão para fora, principalmente na frente da sua casa, é sua responsabilidade, porque nós cobramos sempre os outros, mas ninguém quer fazer a sua parte. Você acha que os bens comuns competem ao poder público, mas não é somente o poder público, porque o poder público nada mais é de um representante do povo. O prefeito nada mais é, os vereadores fiscalizam e o prefeito executa, mas são todos funcionários do povo. Só que eu preciso entender o seguinte, se eu tenho um funcionário dentro da minha empresa, eu tenho que lutar para que minha empresa cresça.
E muitas pessoas não querem deixar na mão dos funcionários, é onde a maioria das empresas quebram. Então nós temos que ter essa consciência, a população tem que entender que para nosso município desenvolver, depende muito da gente também. Claro que nós precisamos de uma boa gestão lá dentro funcionando, mas nós precisamos fazer o nosso papel. Porque nós somos as pessoas, eu falo sempre isso aqui, nós reclamamos de muita coisa, principalmente, vamos falar, já como a gente comentou hoje sobre política, a gente reclama da política durante 4 anos, tá? Que os nossos políticos são corruptos, são safados, grande parte são bandidos, eu até acredito que são, mas como eu disse para você, eu ainda acredito que a maioria das pessoas são pessoas boas, então eu acredito em pessoas boas na política também. Mas na primeira oportunidade, tá, que o civil, que a pessoa comum, que não é pública, tem, ela faz exatamente igual. Ela quer ganhar uma vantagem em cima do próximo, ela quer pisar no próximo, ela quer estar, nem sempre quer estar melhor, mas ela quer ver o próximo pior do que ela. Sim. Então, quem sou eu para julgar alguém? Meu telhado de vida, eu vou jogar pedra? Então, pense em melhorar você. Pense em se melhorar. A partir desse momento que você entender que você precisa de melhoria, automaticamente você vai conseguir melhorar alguém. Porque nós nos tornamos pessoas melhores, nós vamos andar com pessoas melhores e nós vamos fazer com as pessoas que ainda não entenderam, mas acreditam e confiam na gente, começam a entender que precisa dessa melhoria. E é um ciclo. Você planta coisas boas, não tem como você plantar coisa ruim. Eu sou agricultor, não tem como eu plantar uma abóbora e, desculpa para quem gosta, e colher um jiló, porque eu vou colher o que eu estou plantando. E a vida é exatamente assim. Gilberto, novamente, foi um prazer imenso receber você aqui. Muito obrigado por tudo, pelo Voz na Cidade. Eu gostaria de pedir àqueles que nos acompanharam até agora para utilizar aqueles 3 Czinhos. Galera, comenta, compartilha, tá? E curte o Voz na Cidade para que a gente consiga trazer outras pessoas, assim como o Gilberto aqui, para estar compactuando, estar compartilhando com esse município, com a gente, tá? E se você tiver uma pessoa especial que acredita que deve estar aqui participando, vá lá no direct, manda uma mensagem pra gente, fala: Igor, fulano de tal, eu acho que é um cara muito bacana, que tem conhecimento, que vai agregar algo ao nosso município. Lembre que as pessoas que estão aqui representam a você. Então nós precisamos que sejam pessoas que de fato tragam coisas boas a esse município. Família, e nós vamos finalizando aqui mais um podcast. Gilberto, muito agradecido por estar participando aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, família.